Bom dia, mulher! Bom dia! E hoje nossa live começou mais cedo, com um tema super bacana, super leve, com uma profissional incrível, que foi a minha primeira cliente na consultoria de imagem. E hoje ela trabalha com mulheres, também faz um trabalho maravilhoso, um trabalho super delicado, tem uma forma super leve, gostosa, né, de falar. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais, né, sobre propósito. Você já pensou sobre o assunto, mulher? Isso já foi algo que ou te deixou ansiosa ou que te fez brilhar aí, né, os olhos e deixar o coração mais quentinho? Vamos saber mais um pouco? Bom Olá, dia! querida, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo com Tudo você. bem também, graças a Deus, tudo jóia. Tava falando, né? Você foi minha primeira cliente, Ai, que né? Da bênção! consultoria. Você que me deu um start ali, né? Foi muito bom. Sim, obrigada. Quero te agradecer pelo convite, viu? Estou muito feliz de estar aqui com você. Para mim é uma honra estar aqui com você. Você é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial. Eu lembro que desde que a gente fez a consultoria de imagem, isso fez muita diferença na minha vida. E além disso, as aulas que você já trouxe para as minhas alunas também fez muita diferença. Ai, Então, que estou legal. sempre à disposição. Para mim foi uma honra o convite e poder estar aqui com você, a gente compartilhando sobre o propósito. Então, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço por ter aceitado. E vamos lá, né? Ah, fala um pouco, fala, né, sobre você. Sim, É, explica um pouquinho mais aí. até desistir do filtro, viu? Sei que eu arrumei que eu saí, mas vai sem filtro mesmo. Ah, Mas tá vamos. linda. Obrigada, você também. Gente, sejam muito bem-vindos. Vocês que estiverem assistindo depois também, sejam muito bem-vindos. Acredito que nosso maior público são de mulheres, né, Ana? E eu sou a Kelly, eu sou cristã, sou casada, sou mãe do João Gabriel e da Clara, sou coach, mentora de mulheres, sou escritora do livro Sempre Foi Deus. E o meu conteúdo e todo o meu trabalho, ele passa por três pilares que eu considero fundamentais para uma vida realizada, para uma vida plena, que são propósito, espiritualidade e relacionamentos. Eu costumo dizer que a área que a gente mais sofre é a área que Deus nos levanta para poder ajudar outras pessoas. E foram as áreas que eu mais passei desafios na minha vida. E por causa dos desafios que eu passei nessas três áreas, foi o que eu fui buscar, a me encontrar, buscar a minha cura. E foi tudo o que transformou a minha vida. Foi entender quem eu era em Deus, então entender o amor que Deus tinha por mim, e isso foi o grande start assim da minha mudança. Foi entender que existia um chamado, um propósito de Deus para a minha vida e que eu não era feliz fazendo o que eu fazia. Eu sou advogada por formação e eu não era feliz fazendo o que eu fazia e consequentemente a transformação a partir da minha mudança, a transformação também dos meus relacionamentos, o que veio com a restauração do meu casamento. Eu passei pelo divórcio, nós ficamos 3 anos separados e com a minha mudança nós tivemos a oportunidade também de ter o nosso casamento restaurado. Então eu acredito muito que quando nós entendemos isso, né, quem nós somos em Deus e nos colocamos ali para fazer o que Ele nos chamou para fazer, eu acredito que propósito nada mais é que isso. Entender que não existe erro nos planos de Deus e que todas nós, sem exceção, eu ouço muitas mulheres, sabe, Aninha, falando assim, nossa, mas parece que eu não consigo enxergar no que eu sou boa, ou porque, para que Deus me criou, eu não consigo encontrar qual é o meu propósito, parece que eu não dou para nada, eu ouço até isso.
E às vezes a gente tem essa sensação, e eu costumo dizer que é a sensação que eu tinha de usar uma roupa que não cabia, era como se fosse assim, ou se estivesse o tempo todo exercendo um papel, quando você está fazendo algo que não foi o projeto de Deus para a sua vida. E quando a gente entende isso, e que todas as nossas características, os nossos dons, os nossos talentos, eles foram dados por Deus por um motivo e para o cumprimento de um propósito aqui na Terra, a gente precisa então entender que a gente precisa então encontrar o nosso lugar. E quando encontramos o nosso lugar, as coisas fluem com muito mais facilidade. Tem uma frase que sempre que eu falo de propósito, eu costumo dizer que isso eu acho que trouxe tanta facilidade para esse entendimento, que é uma frase do Thiago Brunet, que ele cita a caneta. Eu acho que você já deve ter me ouvido falar isso. Ele fala assim, que a caneta ela pode servir para muitas coisas. E é o que acontece muitas vezes na nossa vida. A maior parte de nós mulheres, a gente tem muitas habilidades e a gente faz muita coisa e a gente consegue fazer muita coisa. Mas o Thiago Brunet diz assim, a caneta ela pode servir para muitas coisas, mas ela foi criada, projetada para escrever. E ela só vai estar sendo usada no seu potencial máximo quando ela estiver sendo usada para escrever. E é assim comigo, com você e com cada uma das mulheres, das pessoas que estão aqui conosco. Nós estaremos exercendo o nosso máximo potencial quando a gente encontrar o nosso lugar no mundo, que foi aquele lugar projetado por Deus para a gente fazer o que ele imaginou que a gente faria. Perfeito. E, e aí, o que vem a ser, né, o propósito? Porque aí você falou já um pouquinho como que você iniciou, né? Na verdade, foi os seus desafios te levaram, né, para esse caminho e aí você falou, eu vou falar para mais mulheres, né, que elas também têm, né, o seu propósito Sim. de vida. Sim, o meu trabalho, quando eu falo de propósito, tem muitas pessoas que falam, né, de propósito, mas mais pelo lado da transição de carreira e a questão apenas profissional. O que eu entendo sobre propósito, Ana, está diretamente ligado à espiritualidade. É entender que existe um lugar projetado por Deus, algo para cada uma de nós. Eu amo aquele versículo, tem Salmo 139, que diz que todos os nossos dias já estavam escritos antes que qualquer um deles existisse. Então eu acredito, e esse entendimento veio, assim, eu já estudo muitos livros sobre propósito, mas um dos meus favoritos, e já fica a dica aqui, tem até no meu feed, eu compartilhei recentemente, Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. E ele diz, eu acho esse conceito fantástico, ele diz que o propósito nada mais é que uma proposta de Deus para cada uma de nós. E aí você exercerá o seu propósito na medida em que você entender que então existe algo que Deus quer fazer na sua vida e principalmente através da sua vida. E que Ele conta com a gente para realizar o que Ele quer realizar aqui na Terra. Então eu fico pensando quando a gente fala sobre isso, e não tem propósito maior ou menor. Já pensou se todas as pessoas, por exemplo, quisessem ser artistas? Ou se todas as pessoas quisessem ser médicos, ou advogados, ou terapeutas? Não. Ele tem um propósito específico para cada um de nós, e para o cumprimento desse propósito, nós temos características específicas para isso. Então, por exemplo, hoje eu faço o que eu faço e eu entendo que cada uma de nós somos resposta para a oração de alguém, nós somos a solução do problema de alguém. Tem características minhas, tem características suas, que talvez se não fosse fazendo o que estamos fazendo hoje, fazendo então outra coisa, aquilo poderia ser considerado um defeito. Por exemplo, nossa, eu gosto muito de ouvir as pessoas, eu sou muito paciente, isso é do meu perfil. E em determinado trabalho que eu tivesse, talvez isso poderia ser colocado como defeito. E o propósito, ontem mesmo na comunidade, né, eu lidero uma comunidade de mulheres que a gente tem aulas semanais, e ontem foi nossa aula sobre perfil comportamental. E eu ainda estava falando sobre isso, quanto que está alinhado o perfil comportamental com o propósito.
Porque se eu entendo que tem características específicas em mim e que é da minha personalidade, então, por exemplo, tem pessoas que são mais pacientes, são mais tranquilas, tem pessoas que são mais focadas em resultado e em liderança, tem pessoas que são mais dadas a relacionamentos, por sua vez, tem pessoas que gostam de organização. Se eu entendo isso, eu vou ver que tem características que são da minha personalidade que tem mais ligação com determinadas profissões do que com outras. E isso já vai me dar um start de pensar, nossa, talvez eu não estou fazendo aquilo que eu fui criada para fazer, usando na máxima potencialidade os meus dons e os meus talentos. Então, comigo, né? Então, assim, primeira pergunta, o que é o propósito? Eu acredito que o propósito é um convite. É uma proposta de Deus para nós e a gente tem a oportunidade de dizer sim ou dizer não e continuar fazendo algo, às vezes até tendo resultado. E eu li uma frase ontem que falou tanto ao meu coração, que dizia mais ou menos assim, que o pior fracasso é você ter sucesso naquilo que não foi Deus que te chamou para fazer. Então, assim, talvez porque você tem múltiplas habilidades, você vai conseguir. Eu vou abrir uma empresa, vou ter sucesso nessa empresa, mas talvez esse sucesso financeiro, só que quando a gente fala de prosperidade, de sucesso, não é apenas o financeiro, para mim tem totalmente a questão da realização pessoal. Então, às vezes você vai ter o sucesso financeiro, mas você não vai se sentir realizado. E isso fala muito ao meu coração, que o pior fracasso é você ter sucesso naquilo que não foi Deus que te chamou para fazer. E aí, se o propósito é uma proposta de Deus para nós, como que foi comigo, né? Na minha história, eu era advogada por formação, eu a vida inteira, eu sempre fui estudiosa, eu sempre gostei muito de estudar. E muito obediente também, então eu estudava porque gostava, mas estudava também porque era obediente, não queria decepcionar. E eu fui um ano adiantada na escola, então eu terminei o ensino médio com 17 anos. E quando fui prestar vestibular, eu tinha muita dúvida, fiz teste vocacional. Quando eu fiz teste vocacional, deu 3 opções no teste vocacional: direito, administração e psicologia. Naquela época ainda não se falava em coaching, nas terapias, era psicologia apenas, né, para esse lado de atender pessoas. E aí, o meu pai e os meus familiares amavam direito. Então, eu vejo que foi mais assim, por aprovação, sabe, que eu fui fazer. E eu fiz direito, eu tinha notas excelentes, me formei, fiz a prova do OAB em seguida. Eu sei que eu me formei muito jovem, com 21 anos, sendo uma das advogadas mais jovens do estado de Minas Gerais. Passei direto na OAB, comecei a trabalhar. E aí eu fiz pós-graduação em Direito do Trabalho, na minha família várias pessoas tinham empresa e comecei a atuar advogando para essas empresas. Só que o que aconteceu? Eu ganhava as causas e aí isso é, assim, na minha história, para mim isso foi muito forte, que eu ganhava as causas assim que a maior parte dos advogados falavam que, nossa, isso aí é muito difícil. Por exemplo, uma demissão por justa causa. A Justiça do Trabalho sempre foi muito protetiva do lado do trabalhador. Então, é um tipo de causa que normalmente o empresário não obtém tanto sucesso. E nós tivemos 2 causas assim, e de primeira já ganhamos e tudo. E aí o que acontecia? Os meus colegas de profissão até me ligavam, porque como não era uma causa simples, né? Era uma causa bem desafiadora, ligavam me dando os parabéns. Nossa, que legal, o que você fez? Que não sei o que, foi muito legal. O contador da época também falou, nossa, que bom que você persistiu no que você acreditava, porque ele mesmo tinha falado que às vezes era melhor não ir para a justa causa, senão a gente ia perder. Resumo da história. Então ganhava, né? E aí depois eu ia para casa. E eu senti uma tristeza tão grande e uma culpa tão grande, porque eu ficava pensando no lado do funcionário. E eu ficava pensando, porque então na justa causa talvez ele não receberia as verbas rescisórias de uma demissão normal. E eu ficava pensando no lado dele, porque o papel do advogado é defender o seu cliente. Não é buscar a justiça. Quem vai fazer isso, no caso, é o juiz. Cada advogado vai defender o seu lado.
Só que eu percebi ao longo dos anos, e principalmente depois quando eu fui buscar o desenvolvimento pessoal, o quanto o valor justiça era um valor tão alto para mim. E isso, Ana, eu comecei a perceber o quanto que eu me preocupava em qualquer ação. Se eu defendia o meu cliente e ele ganhava e eu ficava pensando no lado da outra parte. E Ah, aquilo me gerava uma tristeza muito grande. E por vezes até culpa de pensar assim, nossa, eu não estou mentindo, mas eu estou defendendo o meu cliente. Mas, nossa, tem coisas que o outro tem razão, só que eu não caberia a mim fazer nada. E aquilo passou a me incomodar. E aí, o que que aconteceu? Eu fui estudar, falei assim, isso aqui não vai dar certo, isso não tá bom para mim. E aí, eu fui fazer mestrado, não fiz mestrado em Direito, olha que interessante. Eu tenho uma visão de quando eu era criança, que eu dava aula, sabe? Eu sempre gostei muito de ensinar. E aí eu colocava as minhas priminhas, a minha irmã, todo mundo ali para ensinar. Então, assim, hoje eu entendo o propósito. Quando a gente é criança, já vai tendo dicas, sabe? Das nossas habilidades naturais. E aí eu não estava feliz na profissão, me sentindo assim, a sensação que eu tinha o tempo todo era como se eu vestisse uma roupa que não me cabia, não me sentia realizada, não me sentia feliz, me sentia por vezes culpada. E aí o que que eu pensei, né? Qual seria a outra possibilidade? Eu falei, eu sendo formada em Direito e eu gosto de dar aula, mas eu não estou gostando de ser advogada. Eu gosto muito da área da administração de empresas, porque minha família sempre teve empresa, eu sempre trabalhei com eles. Então eu posso fazer um mestrado e vou começar a dar aula, porque eu gosto de dar aula. E aí foi isso que eu fiz. Fiz mestrado, aproveitei um tempo que a gente estava morando no Rio, com empresa lá, com loja, e fui fazer mestrado em administração. Gostei muito, comecei a dar aula. Só que foi nesse tempo, estudando, né, fazendo mestrado, que foi a grande transformação na minha vida. Porque então eu trabalhava na loja, eu fazia mestrado. Nesse tempo foi quando eu conheci Jesus e conheci o trabalho de uma pessoa que, assim, foi muito usada por Deus na minha vida. Ela é escritora, é pastora, psicóloga e coach, a Bispa Ana Almeida. E na igreja que eu frequentava, ela era a líder. E eu tive a oportunidade de fazer terapia com ela, de conhecer mais o trabalho dela. E ela tinha um trabalho muito lindo, que é do livro dos sonhos, que é você começar a colocar os seus sonhos no papel, transformar em imagens, para realizar, né, esses sonhos e orar sobre isso. E o que que aconteceu? Eu comecei a fazer e percebi que a vida inteira, até ali, os livros que eram indicados, as coisas que ela fazia, eu já fazia empiricamente, mas eu buscava, mas eu sempre pensava assim, que era autoajuda. Eu não pensava nisso como uma profissão, eu pensava assim, nossa, tal livro eu já li. Eu sempre gostei muito. Por exemplo, se eu ia numa livraria, eu nunca estava ali na seção de direito, eu estava na seção, era dos livros de desenvolvimento pessoal. E aí é isso, essa é a beleza. Se a gente começar a perceber ao longo da nossa vida, traçar realmente uma linha do tempo, vai ficando claro para a gente detalhes da nossa história que estão diretamente conectados ao nosso propósito. Quando eu trago ali da minha infância essa imagem, eu dando aula, quando eu trago ali da minha adolescência, esses livros que eu entendia que eu estava buscando porque eu estava buscando para o meu desenvolvimento. E depois lá na frente vai tudo se conectando. E eu sei que mesmo então, aí fiz mestrado, comecei a dar aula, gostava muito, sabe? Eu amava estar ali na frente com os meus alunos. Algumas disciplinas especificamente que hoje eu até uso muito no meu trabalho, que é a parte do empreendedorismo, eu amava dar aula e estar ali. E aí o que eu comecei a fazer? Fazer ali com os meus alunos essas coisas que eu acreditava, e fazer o mural, e falar sobre sonhos, sobre visão de futuro. E aí, o que que aconteceu? Com o trabalho com a Bispa Ana, eu comecei a ter muito resultado na minha vida. Então, assim, eu colocava o sonho ali, eu lia os livros, eu orava, profetizava, eu visualizava e comecei a ter muita transformação de dentro para fora. E aí voltei para Passos, e aí aqui em Passos, o que que aconteceu? As pessoas, então assim, eu estava nesse momento dando aula, tinha empresa também da minha família, não estava mais advogando, vi que aquilo não era para mim, não quis. E aí as pessoas começaram a me convidar para ministrar, então ainda não pensava em coaching nem nada disso. Estava ali cuidando da minha vida, dando aula, tinha empresa.
E aí eu comecei a ter resultado. Mas assim, na minha vida, e aí as pessoas da igreja me chamavam, Kelly, você pode ministrar sobre isso numa célula? Você pode ajudar as pessoas a fazer o livro dos sonhos? Aninha, e aquilo enchia meu coração de tanta alegria que eu já recebi muitas pessoas na minha casa para ajudá-las a fazer, sabe? A gente fazia o livro dos sonhos e buscava os versículos e conversava sobre isso. Eu dava dica de alguns livros. E até então, isso o quê? Há 8 anos atrás, eu ainda não conhecia nada sobre coaching. E aí, nesse momento, eu lembro que um dia eu falei, uma pessoa era sexta-feira, eu atendi na minha casa, então assim, só por servir mesmo. E ela saiu, e ela muito feliz, ela falou assim, eu lembro que ela estava muito emocionada, ela segurou na minha mão, ela falou assim, olha, eu nunca vou ter como te agradecer. Você colocou em mim uma semente de esperança que já tinha morrido há muito tempo. Então eu não tenho como te agradecer. E eu lembro que ela saiu e eu fui juntar. Nessa época a gente fazia com revistas ainda. Hoje em dia pega tudo na internet, as imagens. E eu fui juntar as revistas, arrumar as coisas. E eu lembro que eu falei com Deus, eu falei, nossa, Deus, isso me dá tanta alegria. Imagina se isso fosse um trabalho, né? Eu poder ajudar, não chegou nem a ser uma oração. Eu lembro exatamente desse dia. E aí, o que aconteceu? Nesse tempo, eu e meu esposo, então, já tinha voltado, eu estava com a minha menininha pequenininha. E uma coisa que passou a nos incomodar muito, que eu dava aula à noite. Então, assim, eu busquei tanta restauração do casamento, e o que acontecia? Meu esposo chegava e eu saía para dar aula, chegava às vezes 11 horas. Eu amava dar aula, mas não estava sendo bom na vida que eu queria viver, porque eu todos os dias dando aula até tarde. E aí eu lembro que eu falei isso, e nos próximos dias, coisa muito recente mesmo, eu comecei a me deparar isso. Eu falo, a física quântica explica, né? É o foco, onde você coloca o foco, expande. É a mesma coisa. Aí eu penso em comprar um carro. Eu saio, parece que eu só vejo desse carro. Quando a gente está grávida, você sai, você só vê mulher grávida. É o nosso sistema de ativação mesmo, reticular. E aí, eu comecei, a partir disso aí, a ouvir falar muito sobre coaching, o que é o trabalho de um coach, como que é isso, e sobre propósito, inteligência emocional. E aí fui para o método CIS, e ali eu falei assim, é isso que eu procurei a minha vida inteira. É isso que eu quero ajudar as pessoas. Então, assim, não existe nada de errado comigo, mas eu não sabia ainda qual era o meu lugar. E Deus, em sua infinita misericórdia, foi me mostrando dessa maneira que eu te falei. Das maneiras assim que eu nem pensava. E aí eu fiz toda a formação da Febracis, já comecei a atender, e aí formei os meus primeiros grupos de coaching, e continuei estudando, e fiz cursos com a Bispa Ana, mais recente, de 1 ano e meio para cá. Fiz mentoria de negócio com a Paula Abreu, fiz formação em coaching dela também. Tudo que pudesse agregar ao meu trabalho. E aí foi ficando cada vez mais claro que esse era o propósito de Deus comigo. E assim, eu ajudo mulheres a realizar os sonhos delas. Só que os temas que eu falo assim, que eu mais amo e que eu mais atraio são de relacionamento, que foi o que eu passei, e de propósito, que muitas mulheres que eu atendo, elas vêm com essa insatisfação de falar, nossa, eu não sei, eu entendo, eu até acredito sim que existe um propósito, mas eu não consigo perceber qual é o meu propósito. E aí tem várias coisas que a gente faz para identificar esse propósito, e uma delas é a análise de perfil comportamental, de conseguir entender quais são as habilidades naturais. E aí ali nas minhas habilidades naturais estava a facilidade de ouvir, a facilidade, a empatia pela dor do outro, a paciência, todas as coisas que eu vi assim, o dom e talento para ensinar, para treinar. E eu vi assim, nossa, eu não percebia isso antes. Então, assim, foi assim na minha história. Eu vejo de muitas pessoas que eu atendo, às vezes, de maneira diferente. Mas para quem está aqui nos ouvindo, fala assim, nossa, por onde começar? Eu falo que não tem nada, sabe, Ana, mais poderoso do que você se voltar para Deus para entender, tá? É a mesma coisa se a gente for pensar em qualquer outra coisa. Para a gente entender o seu pleno funcionamento, a gente vai no manual.
E com cada uma de nós é a mesma coisa. Não tem ninguém que é melhor para saber o porquê que te criou do que Deus, do que nosso Pai. Então, é você ir mesmo para a presença de Deus, é você buscar em Deus e buscar o desenvolvimento pessoal. Mas o desenvolvimento pessoal e o autoconhecimento vai ser consequência dessa busca por Deus. Esse livro, fica essa dica que é Uma Vida com Propósito, ele nos ajuda muito a ter essa clareza. Você sabe que você falando me clareou e várias fichas aqui caíram, né? Por exemplo, teve uma época da minha vida que eu falei, o que que eu tô fazendo, né? Porque eu não sentia aquele brilho, aquela vibração, né? Na área profissional. E eu falava, e aí, que eu nasci para fazer o quê? Qual que é, né? O meu propósito? Isso me deixava, por vezes, deprê, assim, mas uma depressiva no sentido de me questionar, de não estar feliz com o que eu estava fazendo, né? E aí, é, você falando, eu lembrei lá atrás que quando eu era mais nova, eu sempre fui assim, a beleza, ela sempre estava envolvida, né, dessa parte de organização, da beleza organizada, né? Porque o que é belo é o que tem harmonia, né? Quando a gente pensa, porque beleza ela é relativa, mas às vezes, porque um ambiente organizado é um ambiente que pode estar mais bonito do que um outro que está totalmente bagunçado. Então a beleza ela Uhum. está nessa ordem, né? E é algo que desde muito nova eu gostava, assim. Eu tenho uma foto que eu olho e falo, cara, eu já pintava muito com essa idade, nem lembrava. Já Olha, usava anel, roupinha, minha mãe fazia as roupinhas toda combinando, ela botava tudo, sabe? E eu adorava isso. E aí, falando sobre perfil, o meu perfil, ele tem muita organização, né? Eu sou aquela pessoa né, organizada, eu gosto, né, de algo mais organizado. E olha como faz sentido, né? Entender autoconhecimento. Eu não tinha, nunca tinha parado para pensar. E uma outra coisa que eu fazia quando eu era mais nova era brincar com as minhas amigas, com as minhas amiguinhas, né, que eu chamava de alunas, que eram invisíveis. Mas eu dava aula para elas. Até a vizinha de casa falava para minha mãe, nossa, ela é expressiva, porque eu conversava com as alunas, uhum. eu brincava, eu falava, você não está fazendo Sim. não. O ensinar também, né? Tava ali nessa veia. E empreender também era uma coisa que eu sempre quis. Então, as Uhum. brincadeiras eram. Eu estava sempre vendendo alguma coisa. E eu sempre quis empreender. Só que eu nunca conseguia entender qual era o caminho. Eu vou empreender, né? Mas o que eu vou fazer? Aí, se eu contar a minha história, ela é muito longa, né? Mas assim, sempre tive essas partes do empreendimento. E aí, se a gente for juntar isso, né, que você falou, tá tudo ali, Tá né? tudo alinhado. Sabe o Com que eu ensinar. vejo? É como se fosse um quebra-cabeça realmente, que as partes vão se conectando. E eu costumo sempre falar isso, Deus ele já vê o final, que é o quebra-cabeça montado. A gente às vezes está passando e a gente não entende, mas lá na frente vai entender que todas as peças elas vão se juntar, elas vão se conectar para que a imagem perfeita seja montada. Sim, e aí o caminho é experimentações, né? Sim. Mas assim, quando você tem alguém que possa encurtar esse caminho para você, né? Até a gente já falou isso em outras lives. Sim, O caminho fica mais leve, né? E a sim. gente chega mais rápido. Então, numa época, eu não tinha esse pensamento, acho que também nem tinha pessoas falando sobre, ou tinha, mas era algo mais teórico, assim, né? Era uma coisa mais vivida.
vida, vamos Uhum. dizer. Vida e com... a palavra é consciência, né? Eu Isso. vivi isso, mas conscientemente eu sei que foi o caminho para eu trilhar e chegar no meu propósito, né? Sim. Então, entender, né, para as pessoas que estão aí nos ouvindo, de repente falar, poxa, eu quero encontrar o meu também, eu ainda não me sinto satisfeita. Acho que o caminho é esse, né? Procurar uma mentora, né? Me coloco à E disposição. para encurtar, mas quem já quiser fazer uma reflexão, né, sobre isso, olhar o né? E tem a ver com o Ikigai também, né? Eu Totalmente, vi sim. você já falar sobre isso, se você aplica ele na mentoria. Eu falo sobre ele, é algo assim que a gente traz para reflexão que o Ikigai nada mais é que o que? A gente entender que existe um ponto onde as coisas se conectam quando eu entendo que aquilo que o mundo precisa, aquilo que eu amo fazer e o que pode ser um trabalho. Então, conectar esses pontos, a gente traz isso também na mentoria e faz muita diferença, principalmente entender que tem algo, porque tem coisa, Ana, e esse ponto também é importante, que talvez a gente ama, mas vai ser simplesmente um hobby. Então, é entender que essa interseção, e o Ikigai fala muito sobre isso, tá? O que que aqui pode ser algo que eu vou fazer, mas que não é apenas um hobby, pode ser transformado em um negócio. E aí, juntas, Uhum. a gente vai construindo isso. Eu lancei uma mentoria recente, não sei se você viu, foi algo que Deus colocou no meu coração. O nome dessa mentoria é Mentoria Propósito. E são turmas pequenas, sabe? O intuito, assim, é de fazer algo bem personalizado, para poder olhar individualmente para cada pessoa mesmo, de poder olhar e ver, falar assim, nossa, mas o que que pode ser? Porque tem coisa, e às vezes as pessoas se perdem nisso, tem coisa que às vezes hoje é um hobby, mas pode sim ser transformada num negócio, e tem coisa que talvez vai ser só um hobby. E aí eu costumo dizer que uma das perguntas que a gente precisa fazer, com base mesmo no Ikigai, é o quê? Tá, mas isso que você ama, responde ao desejo de alguém? Isso aí é uma necessidade no mundo, porque talvez vai ser simplesmente um hobby. Então, esse ponto também é importante de entender que é o que eu amo, é aquilo que eu tenho habilidade para fazer, vai me trazer alegria, vai me trazer realização, mas é também uma necessidade das pessoas, porque senão simplesmente pode ser um hobby. Então, dentre as coisas que a gente utiliza para identificar e transformar esse hobby em um negócio, a gente usa o perfil comportamental, a gente usa o Ikigai, muitas outras coisas e sugestões de livros que a gente trabalha também. Mas uma das coisas que eu vejo que faz muita diferença, Ninha, muita diferença mesmo, é traçar essa linha do tempo. Já fica aqui essa dica. Quem quiser olhar para isso, traçar essa linha do tempo e perceber como você era enquanto criança. Quem era você ali enquanto criança? Antes, às vezes, de ter passado por uma história de vida difícil, de ter sido ferida, de ter sido machucada, porque ele era você na sua essência. Ao longo do tempo, por causa da nossa história, das coisas que a gente vai vivendo, às vezes a gente muda muito. E às vezes até se perde de entender de fato qual é a nossa personalidade, porque a gente acaba como se fosse vestindo uma capa para ser aceito, para agradar, para ter melhores relacionamentos. Só que quando você puxa ali da sua infância, você vai entender, igual você falou, de estar ali brincando, de estar ensinando. Eu falei também, dava aula, ensinava as coisas. E eu vejo como eu era ali enquanto criança. Todo esse trabalho, todos esses anos, eu percebo que foi para resgatar aquilo ali, que já estava claro, sabe? Então, isso aí faz muita diferença. E, claro, a gente tem várias ferramentas, várias coisas. E o grande diferencial, eu falo que eu invisto muito em autoconhecimento, em desenvolvimento, em mentoria, é o que você falou, em curto caminho. Quem já passou por essa jornada conhece coisas que às vezes você vai levar anos para aprender. E se você tem essa oportunidade de uma mentoria, você vai encurtar o caminho, vai ter alguém ali para segurar na sua mão, para mostrar coisas que às vezes a gente sozinha a gente não consegue ver, são os nossos pontos cegos, né?
Exatamente. E uma coisa também que eu acho que é legal a gente colocar sobre. Eu até estava vendo, né, eu acho que era uma psicóloga também, falando sobre, né, esse tema do propósito, e ela falou algo que eu achei bem interessante sobre realização. Às vezes a pessoa ela busca esse propósito só uma realização constante. E que, na Uhum. verdade, ela vai ter uma realização, mas não que só vai ter alegrias, né? Porque tem os Sim, desafios também dentro do nosso propósito, sim, com que, certeza. né, que às vezes eu falo, não, mas aí se frustra, porque acha que não é, mas pode ser aquilo, e mas tem os seus desafios também, né? Você tem que Sim, olhar com essa clareza e entender que não vai ser só flores. Tem sim, também as partes que às vezes você tem que fazer, que às vezes você não gosta tanto de fazer, sim. né? Mas que é necessária também naquele processo, né? Uhum. Que não é só. Mas a maior parte é a de você se sentir realizada, né? Sim. No sentido de estar fazendo e sentir algo que transcende, É, assim, você né? Que você fala, falou tudo. eu amo isso Sim, aqui, né? é Vai ter isso. aquela parte, porque às vezes tem coisas ali que, né, no meu trabalho eu tenho que fazer live, é uma coisa que eu tive que aprender, era um desafio gigantesco para mim. Eu gostava sempre ali de estar com a cliente, eu e ela trocando, mas fazer algo mais público ou até mesmo os stories é algo que eu estou também, né, trabalhando para cada vez me entregar melhor, mas sempre foi um desafio. Então essa é a parte, né, que eu falo que é desafiadora, Sabe o que mas quando isso me faz lembrar, você falando, e é um ponto muito importante. Tem uma frase, né, célebre que fala assim: descubra o que você ama e você não vai ter que trabalhar nenhum dia. E eu falo que é a maior mentira, porque, primeiro, você vai trabalhar sim e vai trabalhar muito. Segundo, para fazer o que você ama, você vai precisar fazer muitas outras coisas que você nem ama tanto assim, mas que faz exatamente. parte. Então, por exemplo, a internet hoje é a maior vitrine. Enquanto antigamente tinha várias outras formas, né, de propaganda, de coisa, hoje é a internet. Então é live, é stories, é conteúdo. E nem sempre é gostoso fazer isso. Sinceramente, eu amo muito mais. Live eu amo. Mas assim, eu gosto muito mais do tempo que eu estou atendendo ou dando aula. E live também eu adoro, que a gente tem essa oportunidade de troca e a sensação de estar É, pessoas aqui do que conteúdo. Eu vou gravar vídeo para o feed. Mas a gente sabe que é importante e a gente faz aquilo que é importante. Só que o que é o ponto central disso, e você falou muito bem, é a realização que dá de saber que o propósito está sendo cumprido, que realmente transcende. E aí você fala assim, nossa, mas como que eu sei então que o propósito está sendo cumprido? É a alegria que você tem de fazer isso. Essa semana, eu não sei se você viu, as pessoas aqui que estão acompanhando também, na segunda-feira eu ministrei numa célula de mulheres e eu tenho, assim, paixão por esse trabalho com mulheres, tanto a nível espiritual quanto profissional. E eu amo servir, vou para as células. Teve uma foto, né, que eu postei, que estava eu e uma amiga muito querida que me convidou para ministrar nessa célula. A gente estava abraçada assim, posando para uma foto, só que veio outra pessoa tirar a foto de lado. E realmente ficou uma foto muito bonita. Não bonita no sentido assim, eu não estava no dia que eu estava mais bonita. Mas de ver assim, sabe isso que você falou, dessa alegria? E uhum, aí eu tive um comentário ali que falou tanto ao meu coração, que falou assim, dá para ver assim, quanta luz, quanta alegria transbordando de você.
E aí isso passou e eu fiquei refletindo sobre isso. E é isso que eu sinto cada vez que eu ministro a palavra de Deus, que eu falo dessa verdade que transformou a minha vida. É isso que eu sinto quando cada cliente minha, eu vejo assim que foi através de um atendimento, teve um insight, aquilo mudou a vida dela. Quando numa aula, igual ontem, a gente teve a aula e eu vejo que as meninas saem impactadas e falam, nossa, então isso não é erro, isso é do meu perfil, então eu preciso só adequar isso e tá fazendo alguma coisa que tenha a ver com os meus dons e talentos naturais. E isso, Ana, quando acontece, e graças a Deus acontece com muita frequência, às vezes o meu corpo está muito cansado, porque tem dia que são muitos compromissos, mas eu sinto uma alegria tão grande que vem de dentro, Eu que eu sei. falo assim, que revigora, e é o que você falou. Quando você vê, por exemplo, uma cliente tendo tanta transformação através da sua vida, do seu atendimento, se sentindo mais bonita, mais viva, fazendo escolhas mais assertivas. Gente, isso realmente não tem preço. E é por isso que eu falo tanto sobre propósito e atendo muitas pessoas nesse sentido, que quando elas entenderam qual era o seu porquê, nossa, a vida delas tomou outro rumo. Então, é o que eu falo sempre, sabe? Até para quem está nos ouvindo, para quem vai assistir essa live, começa a olhar para você com amor, para ver, ó, tenta resgatar ali aquela criança, aquela menininha ali de 8 anos, de 7 anos. O que aquela criança amava? Quais são as coisas que, se dinheiro não fosse um empecilho, porque muitas das vezes é isso que nos impede, a gente coloca o dinheiro em primeiro lugar, muitas pessoas realmente precisam. Só que imagina hoje, se o dinheiro não fosse empecilho, você estaria fazendo o que você faz hoje? Porque isso foi uma das coisas que recentemente me ajudou muito a tomar algumas decisões na minha vida. Se, por exemplo, se eu não precisasse do dinheiro, eu continuaria fazendo exatamente o que eu faço? E assim, foi transformador ter essa resposta, que eu vi que pouquíssimas coisas mudariam, sabe? Eu continuaria dando aula, atendendo as minhas alunas, às vezes eu atenderia menos pessoas, simples assim. Mas eu continuaria fazendo. E isso, a resposta do seu propósito pode estar ali. Então, assim, se eu não precisasse do dinheiro, se eu tivesse uma mesada ali, que todo mês cai na minha conta, eu continuaria fazendo? Então, o propósito vai dizer muito sobre isso. Eu aposto que você continuaria. Eu aposto que eu continuaria. E aí a gente vai tendo respostas com mais assertividade para qual é a proposta, qual é o convite de Deus para cada uma de nós. Sabe que quando, né, eu atendo e eu vejo, né? Porque às vezes eu me emociono só quando a pessoa me fala ali o que ela está sentindo e eu vejo que ela tá, eu já me emociono. Quando ela transforma isso e ela começa a se ver de outra forma, cara, isso é algo que eu falo, meu Deus, é muito maravilhoso, né? E uma coisa que é bacana também, para quem às vezes se pergunta e não consegue achar, né, a resposta, veja, né, perceba o que as outras pessoas estão te falando, né? Sim, Sobre do que você é boa, né? Porque foi isso que me startou, juro por Deus. Foi assim, eu estava trabalhando e eu sempre ouvia, nossa, Ana, me ajuda a me arrumar, eu vou ter um evento, me ajuda. Nossa, se você estivesse muito bem. E eu nem tinha técnica, assim, eu nem vestia, assim, hoje olhando, eu falo, cara, eu ia trabalhar assim. E as pessoas nem chamavam de alguma forma a atenção. Sim. E uma vez, eu lembro, era Maiara o nome dela, trabalhando, ela falou assim, Ana, você precisa fazer aquele curso de consultoria de imagem para me ajudar. Ela nem sonha, mas ela... Foi usada por Deus mesmo na sua vida, né? Exatamente, olha só. E aí, aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. Eu falei, cara, eu gosto disso. Existe essa profissão. E era assim, 2014, era algo muito recente. É uma profissão muito nova, que ainda é muito nova, né? Mas na época ela estava nascendo.
E aí foi onde eu fiquei estudando ali, e aí em 2017 foi que eu iniciei o curso. Então, perceber o que as pessoas estão falando Sim. e, né, de você, isso daí pode te dar ali um sinal. Foi para mim. Excelente dica, com certeza. Porque tem coisa que às vezes, assim, pra gente é tão natural que às vezes você não pensa que isso tem algo extraordinário nessa habilidade. Porque às vezes, por exemplo, você se arrumar, se maquiar, fazer combinações de roupa, talvez eu olhe e fale assim, nossa, como a Ana é boa nisso. Só que talvez isso já é tão natural para você, porque é uma habilidade, que isso é tão natural que às vezes você não pensaria que isso poderia ser uma profissão. Exato. Parecido com o que eu falei do livro dos sonhos. Era tão natural para mim fazer aquilo. Aham. E aí, às vezes, pessoas que vão enxergar isso na gente. Então, isso que você falou é um ponto extremamente importante, de estar atento aos sinais, que as pessoas vão ser usadas por Deus na nossa vida, que às vezes a gente está com dificuldade de ver determinadas coisas, e essas pessoas serão resposta mesmo daquilo que a gente precisa. E uma coisa também muito, muito importante que você falou da gente ir experimentando. É uma coisa muito importante. Começar a perceber, eu falo que o nosso sentimento, ele diz muito. O que que você sente fazendo cada uma das coisas que você se propôs a fazer? Qual o sentimento, de fato, que vem? E aí você vai ter muitas respostas também, perceber o que que as pessoas falam, como você se sente fazendo o que você faz. E as coisas vão ficando cada vez mais claras. Sim, perfeito. É. E, e fala então mais da sua mentoria. Ela é em grupo, ela é individual? Sim, hoje eu tenho três linhas, né, de trabalho, três produtos. Eu faço atendimento de coaching e mentoria individual, que é bem focado o quê? Eu e você. Então, sou eu e a pessoa. A gente passa olhando, né, por 10, 12 sessões focadas ali na necessidade dela. Ah, Karen, mas qual necessidade? A necessidade específica daquela pessoa. Você estarei ali segurando a sua mão para te ajudar a realizar os seus objetivos, a realizar os seus sonhos, sejam eles pessoais, profissionais, só que a gente sempre alinha tudo, né, pessoal e profissional, e passa por essas 12 sessões juntas. Então, isso é a mentoria individual, que hoje eu tenho pouquíssimas vagas para esse mês mesmo, eu não tenho, só para abril. Quem tiver interesse em saber mais, gente, me manda um direct. Tem também o link na minha bio, que tem todos os contatos. Além disso, eu tenho a comunidade Mulher Plena, que eu falo que está sendo assim, a menina dos meus olhos, sabe, Ana? Que Uhum. é o meu clube de assinatura. E Que tem sido uma bênção. Logo nós vamos marcar sua aula lá, viu? legal. Que a gente estava falando, eu queria. Falei assim, gente, eu quero aproveitar a bênção de ter a Ana, eu queria unir das duas, da comunidade da mentoria. Então, por isso que nós não marcamos ainda. Mas eu quero muito. Então, na comunidade, eu falo que é o meu produto de entrada mesmo. É um ticket de R$ 69,90 por mês, é uma assinatura anual em que a gente tem aula toda semana. Então, toda quarta-feira tem aula ao vivo comigo e com convidados muito especiais. E, além disso, a gente tem um clube de leitura. Então, todo mês a gente lê um livro juntas. E aí, a última aula do mês, eu dou uma aula sobre o livro. Essa é a comunidade Mulher Plena. Qual o objetivo da comunidade? É despertar na mulher para que ela possa realizar os seus sonhos, para que ela possa se posicionar com relação à sua espiritualidade, ao seu relacionamento. É um programa de desenvolvimento pessoal para as mulheres. E agora, mais recentemente, por causa até da demanda das minhas alunas e de não estar tendo agenda para atendimento individual, eu lancei a mentoria Propósito. Essa mentoria é uma mentoria em grupo que a gente forma turmas de no máximo 10 alunas. Então, é bem focada ali na pessoa. E qual é o objetivo da mentoria Propósito? Ajudar as mulheres a identificar o seu propósito, despertar o seu máximo potencial
e viver do seu propósito. Então, por exemplo, é ajudá-las a ir para as redes sociais, estruturar, entender quais são as suas habilidades, os seus dons, qual é o seu perfil comportamental, quais são os perfis complementares para ela trazer pessoas diferentes dela para ajudá-la e transformar qualquer negócio feminino, essa mentoria é só para mulheres, transformar em um negócio lucrativo, usando as redes sociais para potencializar. Então, esse é o objetivo da mentoria Propósito, que não é para todas as pessoas, é para pessoas que desejam ter um negócio com propósito. Então, assim, se a pessoa chegar para mim, Kelly, eu quero montar uma loja, a gente precisa saber qual o porquê, sabe? Então, são negócios com propósito. Essa é a grande diferença. Não é qualquer negócio, é um negócio com propósito. Eu desejo fazer isso porque e a gente vê se isso está alinhado com o propósito delas. Estou encantada com essa mentoria, estou muito feliz entregando ali os meus 120%. A gente começou a primeira turma, em junho vai ter já a segunda turma e eu estou deixando quem tem interesse a aplicação para assim que abrir a próxima turma a gente vai entrar em contato. Então, basicamente, hoje eu tenho esses 3 produtos: atendimento individual, a comunidade Mulher Plena e a mentoria Propósito. E a comunidade Mulher Plena, qualquer pessoa pode entrar, não tem aplicação. Não tem aplicação, pode entrar em qualquer Qualquer momento. E tem sido, assim, transformador. Tudo que nós estamos vivendo ali tem sido, nossa, uma bênção. Quanta transformação mesmo. Eu imagino, eu vejo. Sim, está sendo uma bênção. Logo nós vamos marcar, viu, Aninha? E fala o seu arroba também, porque às vezes, para facilitar aqui, às vezes Sim, tem o alguém que meu é tá... @Kellen, com L só, Silva Amparado. Eu sempre fiz muitas lives, dei uma parada porque estava com muita coisa, mas em breve quero voltar a fazer. Mas gero muito conteúdo ali, me coloco à disposição, viu, gente? Quem assistir essa live depois, tiver qualquer dúvida, estou à disposição. Lá na minha bio tem todos os links também, link para entrar em contato direto comigo, link da comunidade, link de aplicação da mentoria Propósito. E no mais, só tenho a te agradecer, viu, Ana? Nossa, passou tão rápido, eu tô vendo aqui a hora, eu falei, gente, acho que eu tô muito falante. Eu tô amando fazer isso, porque eu falo, gente, é um bate-papo gostoso, só que a gente aprende, né? Sim. Vão tendo vários insights e acredito que assim como eu, tem outras pessoas que nos ouvem também têm, então tá sendo bem gostoso, assim. Tô tendo feedbacks legais também. E acompanhem, então, gente, a Kelly, sigam ela, tenho certeza que lá vai clarear muita coisa nesse sentido, né, de propósito, de você, de autoconhecimento, né? Acho que o autoconhecimento sempre vai ser o início de tudo, né? Sim. E me coloco à disposição, Aninha, mais uma vez, muito obrigada, que Deus abençoe muito sua vida, seu propósito, que muitas mulheres sejam tocadas através da sua vida. Sou muito grata, viu, pela sua vida, tudo que você representa para mim. E estou sempre à disposição, conta comigo.